Olá, eu me chamo Guilherme de Pádua, estou juntamente com meu colega de turma, Cauã Ferreira. Nós somos alunos da cadeira de administração e hoje nós vamos aqui apresentar um trabalho cujo tema são as externalidades. Começando aqui com o nosso sumário, nós vamos abordar tópicos como o que é uma externalidade, exemplos de externalidade e os tipos, de externalidade, recapitular um pouquinho sobre economia do bem-estar, análise gráfica das externalidades, o impacto que a externalidade tem sobre o mercado e a economia, políticas públicas para as externalidades, semelhanças entre as políticas, entre outros, e encerrando assim com a conclusão. Começando aqui com o que é uma externalidade. Uma externalidade é basicamente a consequência de uma decisão sobre aqueles que não participam dela, A externalidade ela ocorre quando quem toma a decisão não leva em conta o impacto sobre os terceiros, que estão sendo atingidos, Então, se esse impacto ele é algo benéfico, essa externalidade é caracterizada uma externalidade positiva. Já se é uma externalidade, se é algo maléfico, é caracterizada como uma externalidade negativa. Para que vocês possam entender melhor cada tipo de externalidade, eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos, desses tipos de externalidade, Aqui alguns exemplos de externalidade negativa, começando aqui com a poluição atmosférica gerada por veículos, pois outras pessoas elas vão ser obrigadas a respirar desse ar que está sendo poluído. Então, esse é um exemplo de externalidade negativa. O latido dos cachorros cria uma externalidade negativa, pois os vizinhos são perturbados por esse barulho. Poluição sonora, como por exemplo causada por projetos de construção, acho que até se encaixa no latido dos cachorros. Planta de produção de aço, que gera poluição de rios e não sofre nenhum tipo de regulação. Aqui alguns exemplos de externalidade positiva: pesquisa de novas tecnologias, pois gera conhecimento que outras pessoas podem usar. A faculdade, pois eleva o nível de conhecimento, de educação da população, o que, por exemplo, acaba reduzindo a criminalidade. Ser vacinado contra doenças, pois quando você é vacinado, você não está beneficiando somente a si, mas também as outras pessoas que poderiam estar sendo infectadas por essa doença. Então, em todos esses dois casos, quem toma a decisão não leva em conta as consequências de seu comportamento, Só que o governo ele tenta tomar medidas, para ajudar essas pessoas que sofrem o impacto, das decisões, sofrem impactos das externalidades, Como por exemplo no primeiro exemplo do carro, dos veículos que causam poluição atmosférica. O governo ele tributa a gasolina para diminuir o tempo em que as pessoas passam dirigindo, Então, exemplo de medida aí que o governo tenta tomar. Aí, que antes de entrar mais a fundo sobre as externalidades, esses tipos de externalidade, vamos dar uma revisada aqui na economia do bem-estar, que é necessário esse conhecimento para que a gente possa entender melhor o que vai ser passado mais à frente. Aqui eu utilizei como exemplo o mercado, de veículos,
automotores. Essa curva de demanda, valor privado, ela mostra a demanda que vem das fábricas de veículos, né? E ela mostra o valor dos veículos para os consumidores e o preço que estão dispostos a pagar. E já aqui nessa curva de oferta, né, custo privado, reflete no custo para produzir os veículos, né? E também nós temos aqui o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, né? Então, na ausência de externalidades, esse equilíbrio ele é muito importante, ele é eficiente, né? Pois a quantidade de equilíbrio ela maximiza o valor total para os consumidores, menos os custos totais dos vendedores, né? Agora aqui, utilizando aquele mesmo gráfico, né, vamos analisar a externalidade negativa sobre esse mercado de veículos automotores, né? E eu escolhi esse mercado primeiramente porque devem existir custos associados a esse mercado que não é percebido no ponto de vista dos fornecedores ou dos consumidores, né? Então, como por exemplo, vamos supor, né, como também já foi citado, um tipo de externalidade causada por esses veículos, né, que seria a poluição do ar, né, a poluição atmosférica, né, e essa externalidade ela gera custos, como por exemplo, para reparar esses problemas é necessário que você contrate especialistas, né? Então esse já é um tipo de custo que é gerado por causa dessas externalidades, né? E esses custos eles estão representados aqui no custo externo, né? Está sendo representado aqui no custo externo. Então por conta desse custo externo, por conta dessas externalidades, o custo social ele excede o custo privado, entendeu? Então, qual seria a quantidade ideal, né, que beneficiasse tanto a sociedade, o meio ambiente, né? Essa quantidade ela é demonstrada no gráfico aqui quando o custo social ele cruza com o valor privado, né? No caso está aqui representado com esse ótimo, a quantidade ótima, né? Então, se você parar para analisar a quantidade produzida no mercado, ela é maior que a quantidade ideal, né? Então aqui nós temos um problema, né, que é causado por essas externalidades, né? Então, um exemplo de solução para esse problema, né, que até é citado no livro de Introdução à Economia, seria tributar os produtores por veículo vendido, né, pois faria com que os compradores e os vendedores levassem em conta os efeitos externos de suas decisões, né? Agora aqui, analisando a externalidade positiva, aqui já é outro exemplo de mercado, escolhi o mercado de árvores, né, como exemplo, né, embora algumas atividades elas fazem com que haja custos a terceiros, né, outras atividades elas geram benefícios, como por exemplo aqui vamos supor que esse representa o mercado de um determinado tipo de árvore, e esse determinado tipo de árvore ela tem diversos benefícios, né? Como aumenta a biodiversidade, oferece sombra e diminui a temperatura, né, das cidades, diminui a poluição sonora, ela filtra o ar, então consequentemente diminui, né, a poluição, né? E todos esses benefícios eles estão representados aqui no benefício externo, né? Então, quando uma externalidade ela é positiva, quando há uma externalidade positiva, o valor social ele excede
né, o valor privado, o valor de demanda, né? Então, a quantidade ótima, ela é maior que a quantidade de equilíbrio. Então, se você parar para pensar, nós estamos perdendo benefícios aqui, né? Então, uma solução interessante, né, seria, como por exemplo, ao contrário do que foi proposto nos externos negativos, né, onde os impostos onde colocou os impostos sobre os externos negativos, né, aqui seria, por exemplo, um crédito de imposto, né, uma redução no imposto de quem planta uma árvore, né? Então isso incentivaria as pessoas a plantarem mais árvores, né, e fazer com que a gente chegasse nesse valor ideal, né? Então, resumindo esses dois tipos, né, de soluções, né, que no caso para as soluções da negativa seria tributar os bens que carregam as externalidades negativas, né, e subsidiar os bens que trazem externalidades positivas, né? Bom dia, meu nome é Cauã e eu vou começar falando sobre as políticas públicas para as externalidades. A partir de agora, veremos soluções do governo para lidar com as externalidades, que podem se dar por duas maneiras, ou por políticas de comando e de controle, ou por políticas baseadas no mercado. Políticas de comando e de controle podem ser usadas a regulamentação. Essa é uma maneira do governo solucionar os problemas causados pelas externalidades, proibindo ou obrigando a adoção de regulamentação. Vou falar sobre um exemplo de organização regulamentadora, a EPA, Environmental Protection Agency, ou Agência de Proteção Ambiental. É um órgão governamental estadunidense que cria e aplica regulamento visando a proteção do meio ambiente. O regulamento de proteção pode se dar de algumas formas, e uma delas é estipulando um nível máximo de poluição por ano que uma determinada fábrica poderá criar. Em outros casos, também pode pedir que a empresa adote uma determinada tecnologia que reduza a emissão de poluição. Sobre as políticas públicas baseadas no mercado, a primeira que eu irei falar são os impostos corretivos e subsídios, que agora, que em vez de usar uma regulamentação como solução para externalidade, o governo pode usar a política baseada no mercado para alinhar os incentivos privados. E como irá funcionar? O governo pode resolver essas externalidades tributando empresas que causem externalidades negativas e subsidiando empresas que tragam externalidades positivas. O imposto corretivo é o nome dado aos tributos que essas empresas deverão pagar. O imposto corretivo ideal deverá ser aquele onde o benefício adquirido causado pela externalidade será pela externalidade negativa. Ou seja, o valor será igual ao benefício que ela irá conseguir. Como segunda política, temos a licença de poluição negociáveis. E para explicar como funciona, eu tenho que dar um exemplo. O exemplo que irei falar são sobre duas empresas. Uma empresa de produção de pneu automotivo e outra que produz panelas de alumínio. A EPA fez uma regulamentação que define que o número máximo de toneladas de poluição serão 600 toneladas por ano. Após essa regulamentação entrar em vigor, as duas empresas, tanto a que faz o pneu automotivo e a de panela de alumínio, vão com um acordo para a EPA, dizendo que a empresa de produção de pneu automotivo quer comprar a licença de poluição da empresa de fabricação de panela de alumínio. E seria eficiente para a EPA aprovar esse tipo de negociação? Sim, porque as duas empresas estarão em uma situação melhor do que antes. E a quantidade máxima de poluição estipulada não será alterada. Então, aceitar a negociação é considerado uma boa política. Nem sempre será necessária uma ação governamental para solucionar problemas. Em alguns casos, as pessoas podem resolver sozinhas, sem intervenção do Estado. A primeira solução são sanções sociais e códigos morais. Um exemplo disso é que algumas pessoas não jogam lixo em locais públicos, por mais que existam leis sobre isso e que são rigorosamente aplicadas, fazendo com que algumas pessoas não tenham medo de ser punido por isso, mas mesmo assim elas não fazem. E por quê? Se elas podem fazer,
sem ter medo de ser punido, porque ela sabe que é errado, é um código moral dela. A segunda solução são as instituições filantrópicas, que são instituições sem fins lucrativos e que são financiadas por doações privadas. A maioria das instituições filantrópicas desempenha um papel que poderia ser feito pelo governo. Um exemplo de instituição filantrópica é o Sierra Club, uma organização norte-americana criada por ambientalistas que tem como objetivo a proteção do meio ambiente. A terceira opção é quando há um interesse mútuo e que, na maioria das vezes, acaba em integração de ambas as partes. Exemplo de um apicultor e do produtor de maçã. Temos o apicultor e o produtor de maçã, localizados em regiões bem próximas. As abelhas utilizam o néctar das flores de macieira para a produção de mel, e ao entrar na flor e voar para a colmeia, ela acaba polinizando. Consequentemente, poderá aumentar a produção de maçãs, pois irão crescer mais árvores, assim aumentando o maior número de frutos. Ambas as partes acabam tendo uma externalidade positiva, porém não a levam em consideração, e assim não aumenta sua produção. Uma forma de resolver isso é a integração de ambas as partes. O produtor de maçã poderia comprar as colmeias e a partir de então ele irá manter as abelhas em prol de sua produção de maçã, assim maximizando seus ganhos, produzindo mais maçã e mais mel. Outra forma de resolver esse tipo de externalidade é com contratos. Com os contratos, eles podem definir uma determinada quantidade de macieiras e de abelhas, visando aproveitar a externalidade positiva. O Teorema de Coase tem esse nome em homenagem a um economista britânico chamado Ronald Henry Coase. O teorema diz que o mercado privado poderá resolver as externalidades por si só, chegando a uma negociação, onde o resultado final será eficiente para ambas as partes. Exemplo: supondo que João tenha um cachorro chamado Totó, que late e incomoda Maria. O incômodo causado pelo latido do seu cachorro é uma externalidade negativa, e para resolver esse problema, nós temos que analisar o benefício de João em relação à posse de seu cachorro e o custo de Maria. De acordo com o teorema, o mercado privado irá chegar a uma solução por si só. Para resolver esse tipo de problema, a negociação poderia ser iniciada por Maria, que pode oferecer uma certa quantia em dinheiro para que João se desfaça do seu cachorro. Porém, João só irá aceitar se a quantia for maior que o benefício da posse do seu cachorro, porque não faria sentido João aceitar uma quantia menor do que a posse do seu cachorro. É como você ter um iPhone e trocar por um celular inferior. Você deveria trocar por um celular superior, certo? Mas também pode acontecer com que Maria não ofereça nenhuma quantia e que João não aceite a quantia que Maria oferecer. Contudo, analisando os benefícios e os custos, o resultado ainda poderá ser eficiente. No exemplo anterior, eu supus que João tem o direito por lei de ter a posse do seu cachorro, mas se invertermos essa posição e colocarmos os benefícios da lei para Maria, supondo que agora ela tem um direito que faz com que João se desfaça do seu cachorro, o procedimento de negociação poderá mudar, mas o resultado final não, pois ainda vai haver uma negociação. Se João quiser continuar com seu cachorro, ele deverá oferecer uma determinada quantia em dinheiro que supere o custo de Maria em relação à externalidade negativa cometida pelo seu cachorro. No caso, se Maria tem um custo de R$800 causado pela externalidade negativa, João deverá oferecer uma quantidade acima disso para que Maria aceite. Independentemente dos exemplos, ambas as posições chegarão a uma solução onde será resolvida, como sugeriu a teoria. Um ponto importante de se ressaltar é que, independentemente de quem tem o benefício da lei do seu lado, o resultado final não muda. Isso só irá interferir em quem irá iniciar a negociação e quem irá pagar a quem. No primeiro exemplo, nós temos como João com seu direito de ter seu cachorro. Como ele tem o direito, quem irá começar a negociação é Maria. No segundo exemplo, Maria tem o direito, então quem irá começar a negociação será João. Agora, nesse tópico, eu vou falar porque as soluções privadas nem sempre funcionam. Trazendo o teorema de Coase para a vida real, nós temos que o teorema só se aplica quando ambas as partes não têm dificuldade para chegar num acordo e aplicá-lo. No entanto, a negociação nem sempre funciona dessa maneira. Mesmo quando há uma possibilidade de chegar a um acordo, isso nem sempre acontece. Porque às vezes, por alguns motivos, são custos de transação, não conseguem simplesmente manter a negociação. No exemplo anterior, sobre João e Maria, vimos que para que ocorra uma negociação, ambas as partes fiquem satisfeitas. Trazendo para o mundo real, eles teriam o custo de advogado e do cartório para validar o contrato que eles irão fazer.
Esse custo chamamos de custo de transação, que são custos que ocorrem no processo de efetivação de uma negociação. E por muitas vezes esses custos superam os custos da externalidade que está sendo tentada resolvida, fazendo com que a negociação não seja eficiente. Por fim, na ausência de externalidades, o equilíbrio de um mercado é eficiente, mas quando há presença de externalidades é preciso levar em consideração o bem-estar de terceiros, pois esses terceiros que irão sofrer com as externalidades. Também podemos concluir que as pessoas conseguem resolver os seus problemas sozinhos, como propõe o Teorema de Coase, quando ambas as partes interessadas podem negociar entre si e chegar a uma negociação, cujo resultado final será uma solução eficiente. Porém, quando as partes não conseguem chegar a um resultado eficiente e resolver o problema da externalidade, é nesse momento que o governo entra em ação. Então, gente, obrigado por assistir e tenham um bom dia. Gravei a última vez aqui. Fica um só. Só? 6 e meia. Tá.